Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de Educação e Cidadania, nós iremos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Pois bem, né, o Estatuto da Criança, né, ele vai ser o quê? Ele vai ser um conjunto de leis, né, umas de leis específicas, ou seja, essas leis que vão ser para cuidar, né, de pessoas menores, né, de 18 anos que vivem no Brasil. A gente, como eu estou mencionando aqui, ele é conhecido pela sigla ECA, né, que vai ser o quê? Que vai prever, né, uma proteção integral às crianças, né, e aos adolescentes brasileiros, né. Então, ele vai, né, o ECA, ele vai estabelecer os direitos e os deveres do Estado e dos cidadãos, né, responsáveis, né, pelos mesmos, tá bom? Então, trouxe aqui para vocês, né, a respeito sobre a lei, né, número 8.069, né, de 13 de julho de 1990, né? Essa lei foi sancionada, né, em 1990, né? E o seu principal instrumento normativo no Brasil, né, vai ser o quê? Sobre os direitos, né, da criança, certo? Olha só, o ECA no contexto escolar. A Constituição Federal de 1988, ela garantiu vários direitos aos cidadãos, inclusive às crianças, mas foi o ECA, né, publicado 2 anos depois, que reforçou, ou seja, organizou, né, e detalhou os direitos que têm a ver com a criança e o adolescente. Pois bem, né, pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma das legislações, né, mais avançadas do mundo, tanto no que se refere a direitos e obrigações de crianças e adolescentes, né, quanto na própria estruturação da política de atenção. Prova disso, né, é que o documento brasileiro, ele serviu de modelo, né, para a implementação, né, de legislações, né, semelhantes, né, em vários países, né, principalmente, né, na América Latina. Olha só que legal, né, interessante, né, pessoal? Pois bem, eu trouxe aqui para vocês também uma pequena trajetória da promulgação do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que houve, né? Em 1979, começa, né, a elaboração da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, né, da ONU. Em 1985, o que vai ocorrer? A gente vai ter, né, o fim da ditadura militar, ou seja, o movimento nacional, né, dos meninos e meninas de ruas. Em 86, a gente vai ter o primeiro encontro nacional dos meninos e meninas de rua. Em 1987, instalada a Assembleia Nacional Constituinte, a elaboração da emenda, né, Criança Prioridade Nacional. E também em 1988 a gente vai ter o que? A criação do Fórum Nacional, né, permanente de entidades, né, não governamentais de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Também a gente vai ter o que? A promulgação da Constituição Federal. Em 1989, nós iremos ter o que? Nós iremos ter a Convenção, né, sobre os direitos da criança, né, e do adolescente, né, da ONU. Teremos o segundo encontro nacional, né, dos meninos e meninas de ruas. O Fórum Nacional, né, começa a elaboração do anteprojeto que dará origem ao ECA. Em 1990, nós teremos o que? No qual o Brasil vai assinar sua adesão à Convenção sobre os Direitos da Criança, né, e do Adolescente, né, da ONU, ou seja, que foi aprovado, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês verem só esse pequeno, né, que houve, né, da promulgação do ECA, tá certo? Bem, o ECA, né, como a gente já vem mencionando, ou Lei 8.069 de 1990, ele vai ser o quê? Ele vai ser um conjunto, né, de normas jurídicas que complementam o artigo 227 da Constituição brasileira, né? Ele vai representar o quê? Ele vai representar um divisor de águas na história da infância e do adolescente, né? Pois ele instaurou, né, direitos para todas as crianças e adolescentes, estendendo-os como sujeitos de direitos e garantindo atendimento integral que leva em conta
as diversas necessidades desse público. O Estatuto também ele vai criar medidas protetivas socioeducativas, né? Bem, das disposições preliminares, olha só, o artigo 2 ele considera-se a criança, né, para os efeitos desta lei, a pessoa, né, até 12 anos de idade incompletos e adolescente, né, aquela que está o quê? Entre 12 e 18 anos de idade. Bem, voltando aqui, nesses casos, né, expressos em lei, né, aplica-se o que? Especialmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Olha aqui, as crianças, né, que são consideradas, né, de 0 a 12 e adolescentes, né, de 12 a 18, tá bom? Bem, no artigo 3, a criança e o adolescente, eles gozam de todos os direitos, fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, né, em condições de liberdade e dignidade. Tá bom, pessoal? Olha só, eu trouxe para você também, né, o que diz o artigo 4, né? Ele diz o seguinte, ele diz assim: é dever, né, da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária. Então, olha só que o parágrafo único ele nos diz que a garantia de prioridade vai compreender o seguinte: ela primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação, na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos, né, nas áreas relacionadas, né, com a proteção, né, da infância e a juventude. Olha só que legal. Bem, entre os principais direitos previstos no ECA, nós temos o direito à proteção e à vida, à saúde com absoluta prioridade, sem qualquer forma de discriminação. Então, no artigo 5 ele diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei, né, qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Já no artigo 6 ele diz o seguinte: na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar, né, da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Bom, pessoal, aí eu trouxe aqui para vocês, duas pessoas comentando, né? Nossa, mas são tantos artigos dentro do ECA, né? O rapaz falou. A menina diz assim: verdade. Então, para facilitar, o ECA ele foi dividido em 5 direitos fundamentais. Aí ele pergunta assim para ela: e quais são os direitos fundamentais da criança e do adolescente? Olha só que eu trouxe para você. Os direitos fundamentais, os 5 direitos fundamentais, nós temos o seguinte: nós temos direito à vida, né, e à saúde, direito à liberdade, ao respeito, né, e à dignidade, direito à convivência familiar e comunitária, direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, direito à profissionalização, né, e à proteção no trabalho. Olha só esses 5 direitos fundamentais, né? Então, do direito à saúde, ele prevê, né, atendimento, né,
e pré e perinatal, né? Registro prontuário, individual, identificação, declaração de nascimento, teste do pezinho, exames para diagnóstico e análise terapêutica em caso de anormalidade, atendimento médico, cobertura vacinal obrigatória, atendimento especializado, né, quando portadores de deficiência, né? E, né, nós temos o que? Disponibilização de programas de assistência médica e odontológica, né? Medicamentos e próteses. Olha só tudo que está relacionado com os direitos à saúde, né? E ainda mais, olha, eles têm também, né, no ECA, está dizendo o seguinte: direito à educação, né? O que diz o seguinte: a educação, né, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Também, olha, no ECA, né, no artigo 53, ele diz o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício de cidadania e qualificação para os trabalhos, assegurando-lhes, olha só, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, direito de contestar critérios, né, avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis. Então, é direito dos pais, né, ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, né? Olha só. Então, no ECA, artigo 54, ele diz o seguinte: é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente uma educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Olha só, educação infantil, né, vai ser gratuita às crianças de 5 anos de idade, né? O atendimento educacional especializado, né, gratuito aos educandos com deficiência, acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio, né, para todos que não concluírem na idade própria, e acesso, né, aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística. Bem, ainda dentro do artigo 54 vai ter o que? Oferta, né, do ensino noturno regular, adequado às condições do educando, oferta de educação escolar, né, regular para jovens e adultos, atendimento, né, ao educando em todas as etapas da educação básica, né, por meio de programas suplementares, né, de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, padrões mínimos de qualidade de ensinos, né, definidos como a variedade e quantidade mínimas por alunos de insumos indispensáveis, né, ao desenvolvimento do processo de ensino, né, e aprendizagem. Bem, também, né, no estatuto diz o seguinte, né, direito à convivência familiar e comunitária, né, prevê que toda criança e adolescente tem direito a ser criado, né, assistido e educado, né, no seio de uma família ou especialmente no seio de uma família substituta. Também, né, direito à profissionalização e proteção ao trabalho e direito à liberdade, respeito e dignidade. Bem, pessoal, em síntese, né, traduz o princípio da proteção integral, inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, preservação da imagem, da identidade, da autonomia de valores, crenças, ideias, dos espaços de direitos pessoais e proteção contra qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante,
etc. Bem, pessoal? Também, né, tem o que ampliou, né, em 95% o índice do acesso, né, à escola pública, né? E temos o seguinte, distinguiu, né, a criança do adolescente, né? O estatuto fez tudo isso, né? 98% das crianças em idade escolar estão matriculadas no ensino fundamental e mudou o conceito do tratamento, né, de crianças e adolescentes, passando da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral. Bem, pessoal, eu espero, né, que vocês tenham compreendido, né? Se vocês não compreenderam, eu peço que vocês voltem novamente, né, à nossa aula, para que fique mais fácil a assimilação do conteúdo, tá bom? Muito obrigada, né, a todos e até a próxima.